Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos e estamos vendo aquele ensaio teórico no final do capítulo 10, que eu solicitei que todos se tivessem oportunidade para ler, quer dizer, nós saímos das questões propriamente ditas e entramos num texto da lavra do próprio Allan Kardec, só retomando algo que eu tenho dito todos os domingos. A qualidade desse texto, a qualidade reflexiva, crítica deste texto no final do capítulo, mostra a superioridade intelectual do codificador Allan Kardec. Quer dizer, mostra que Allan Kardec, ele não estava abaixo daquela comunidade de espíritos que vieram trazer a codificação, ele estava no mesmo nível, ou seja, uma tarefa dessa envergadura da codificação não poderia ser entregue a um espírito inferior. Inclusive, Allan Kardec, alguns textos dele têm uma inteligência superior e uma capacidade, de raciocínio, de objetividade, superior a muitos textos de espíritos da própria codificação. A gente vê, por exemplo, alguns textos do Evangelho, de espíritos superiores, etc., mas ainda carregados de um religiosismo. Kardec não, ele é a razão, o texto dele é, assim, de uma qualidade incrível, e apenas um espírito com essa capacidade, intelectual, com essa capacidade moral dele, com essa perseverança, com esse denodo, seria capaz de levar a efeito esta empreitada magnífica que é o Pentateuco, e particularmente o Livro dos Espíritos. Então, nesse ensaio, ele resume o capítulo inteiro. Nós começamos a estudar, já há algumas semanas, o início, resumo teórico do móvel das ações humanas, ou seja, daquilo que mobiliza o ser humano para agir. Então, entendendo o título, o resumo, síntese teórico, principalmente filosófico, etc., quer dizer, é uma teoria, tanto que Kardec dá o nome de resumo teórico, então é uma teoria compreensiva de como se dão as ações humanas e o que nos mobiliza para agir. E o que nos mobiliza para agir? Eu diria, o interesse. O homem só faz coisas por interesse. Mas como assim interesse? Interesse lato sensu. Hoje eu estava fazendo um trabalho lá na casa do vovô, com os funcionários da casa, e assim, o senso comum acha que interesse é só dinheiro, Então a gente vê o velho com a mocinha, apaixonada, chegando com aquele carrão, a gente fala assim, ela está com ele por interesse. Ela é interesseira. Mas vamos dizer, ele também está com ela por interesse? Lógico que está, linda, bonitinha, tudo em pé, não tem pelanca, mochiba, a hora que tira tudo. Então, ela tem um tipo de interesse, e ele, outro tipo de interesse. A gente toma remédio porque tem o quê? Interesse. Quais? Passar a dor, viver um pouco mais. O mundo espiritual é tão bom, mas vai lá e toma o remédio da diabetes todo dia. Tem um interesse? Tem um interesse. E é interessante notar que o fato da gente dizer que é por interesse não significa dizer que é gostoso. Por exemplo, tomar uma injeção muito doída. É doloroso. Mas se for importante, a gente toma, porque a gente tem interesse em tomar, porque não quer ficar doente ou quer se curar de uma doença. Então, o ser humano, ele faz tudo por interesse. O que quer dizer, então, interesse? Interesse quer dizer atribuição de sentido. A gente faz coisas com um sentido, numa dada direção. Ok? A gente direciona a nossa vida para algum lugar. Como que se dá isso? Em geral, a gente quer ser feliz. E a gente acha que ser feliz é obter prazer.
tudo aquilo que nos deixa mais alegres, felizes, satisfeitos, etc., né, em geral, nós conseguimos impregnar de sentido. Nem sempre esse sentido combina com esse prazer que a gente gostaria de ter. Às vezes, o que faz sentido para a gente não é necessariamente algo prazeroso. Por exemplo, vamos imaginar alguém que tem uma pessoa na família doente, acamada, né, e sem chance de recuperação. Alguém poderia chegar e dizer assim: a sua vida está muito sofrida, vamos internar esse parente num abrigo, não é, numa casa de repouso, as pessoas vão cuidar e você vai poder seguir sua vida feliz. Você vai, né, passear, vai para o clube, vai para o shopping, não precisa perder tempo com isso, e etc. e tal. Alguns fazem essa escolha. Outros dizem assim: realmente, ir para o shopping, ir para o clube, ir passear e viajar seria mais gostoso, mas eu, sendo livre, opto por ficar aqui, né, cuidando desse doente, numa experiência que não tem nada de alegre, que é triste, mas que a pessoa escolhe livremente porque aquilo faz mais sentido para ela do que ir se divertir por aí. E tem um monte de coisas na vida da gente que a gente escolhe, que não são alegrinhas, não são prazerosas, mas que fazem mais sentido para a gente dentro dos interesses que a gente tem. E esses interesses, eles revelam, né, o grau de evolução espiritual a que estamos vinculados. Então, nós poderíamos dizer: me diz o que te interessa, dize-me o que te interessa, e eu direi quem tu és. Olha que interessante. Então, os interesses que a gente tem revelam muito de nossa personalidade, no sentido de nossa personalidade espiritual mesmo. Estamos falando de singularidade, de características que nós fomos construindo através de nossa singular evolução anímica e constituem isso que nós somos, né? E pelo que somos conhecidos, inclusive. Detalhe: ninguém está condenado a ter interesses malsãos. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer o mal. Ninguém nasce com a destinação de praticar o mal, nem de produzir o mal, nem de produzir ou lesar lesões a ninguém. Então, no início desse resumo teórico, a questão fundamental é a questão do livre-arbítrio, é a questão da liberdade. E essa questão da liberdade, ela não é só a base estrutural teórica deste resumo teórico de Allan Kardec, como é a base estrutural teórica de todas as grandes teorias filosóficas do século XX, que cuidam de compreender o homem do ponto de vista ontológico. O que quer dizer a palavrinha ontológico? Quer dizer, é o estudo do ser, daquilo que somos, daquilo que nos singulariza ou nos caracteriza, da dimensão fundamentalmente humana que nós somos. Não é que nós temos, não. É que nós somos. Estamos usando o verbo ser. Então, nós não somos espíritos que temos liberdade. Nós somos espíritos livres e podemos dizer que somos fundamentalmente liberdade. Então, quando deixamos, né, quando o espírito emerge da condição de princípio inteligente, não singularizado, né, o que o caracteriza fundamentalmente é a liberdade. E a partir do exercício dessa liberdade, ele vai fazendo escolhas que vão construindo aquilo que ele vai se tornando através das múltiplas encarnações. Então, não vamos imaginar que Deus lá um belo dia falou: bom, agora eu vou criar o Antônio, o Joaquim, o Sebastião, o André, a Maria, a Júlia, e cada um vai ter essas características. Não. Porque se fosse assim, eu ia ficar muito bravo com Deus, porque eu queria ser outra pessoa que não eu. Eu queria. Por exemplo, eu adoraria ser assim, sei lá, o Tom Cruise. Né? Eu não sei, assim, como que chama aquele que faz a propaganda do café? O George Clooney. O único problema é que se eu fosse o George Clooney, eu ia me atrasar assim umas 15 encarnações, porque eu ia aprontar, viu? Então, assim,
Na verdade, Deus não faz ninguém como é. Nós somos o resultado daquilo que nós construímos. É estranho, eu vou usar uma metáfora aqui para a gente entender. É como se eu fosse um bloco de argila, mas eu mesmo fosse me modelando. Eu sou o escultor de mim mesmo. Eu sou uma escultura que é resultado daquilo que eu faço com aquilo que eu sou. Então, esse André, Deus não o fez. Esse André surgiu, e agora é André, pode ter sido João, pode ter sido, Antônio, Joaquim. André é transitório, né? Mas esse que está aqui é o resultado de uma longa jornada em que ele foi se constituindo nisso que agora chegou nisso que está aqui, para o bem ou para o mal daquilo que eu sou. E isso cada um de nós. No entanto, há também no Livro dos Espíritos a questão da fatalidade do bem, ou seja, todos nós estamos adstritos, vinculados a uma lei de progresso, e vamos, queiramos ou não, em algum momento, no tempo e no espaço, ser espíritos felizes, puros, espíritos já completamente desprendidos de toda e qualquer influência da matéria. Mas para isso, nós contamos principalmente conosco mesmos. Então, no início do texto, Kardec vai dizer: os atos que o homem pratica não estão escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas será sempre livre para agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Então, vamos parar aí. Quando eu falo assim, eu não pedi para nascer, pediu sim. E deve ter pedido de joelho, ficou lá enchendo o saco dos mentores. Tem um lugar para mim? Tem lugar para mim? Não, pá, tem lugar para mim? Aí eles arrumam, aí você chega e fala, não pedi para nascer. Pediu sim. E pediu para nascer nesse lugar que você odeia. Quando você olha esse lugar que você nasceu, essas circunstâncias, esse povo esquisito que é sua família, que você olha e fala assim, credo, que coisa estranha, né? Pois é, esse povo estranho é o povo que você tem que se virar com eles. Vocês estão entendendo? Não? Vou além. Tem que dar um jeito de amar, entendeu? Se não amar agora, vai ter que amar na outra. Enquanto você não amar, ok? Não vai ter jeito. Aquela encrenca vai te perseguir, uma encarnação atrás da outra. Só isso? Não. O corpo que a gente tem também. Né? Tem gente assim, olha, eu tento, não emagreço, aquela luta, tá. Você precisa de um corpo geneticamente propenso a engordar para aprender a disciplina, a fazer dieta. Provavelmente abusaste muito da mesa, do garfo, 4, 5, foi dilatando o perispírito, foi ficando aquela coisa, vai dilatando a forma. Aí você fala assim, e aí, né, vai usando aquela coisa, né? Aí com a disciplina, a gente vai aprendendo a disciplina, até que um dia a gente reencarna Gisele Bündchen. Certo? Tudo mais, uma deficiência física, né? Tudo está dentro dos planejamentos que fazemos necessários ao nosso projeto reencarnatório, tendendo à educação, né, do nosso espírito. Então está tudo certo, está tudo dentro de uma grande engrenagem de causa e consequência, nada acontece por acaso,
E aquilo que parece ser um acaso não é, né? Nós pedimos que fosse daquele jeito, seja no âmbito das provas ou das expiações. No âmbito das provas, quer dizer, queremos ser provados, é igual prova da escola mesmo. A gente acha que já sabe e pede para alguém dar uma prova para a gente, sem consulta. Então, cuidado, eu vou num médium que vai me falar. Isso é prova com consulta, não adianta nada. Tem que ser prova sem olhar os livros. Tem que decorar? Tem que decorar. Como assim decorar? A gente tem que incorporar, tem que introjetar os valores divinos, né? Os valores que estão presentes nas leis divinas. Não lesar a ninguém, fazer o bem, né? Ser generoso, ser bom, tolerância, perseverança, disciplina. Nossa, mas não tem nada alegre nisso que você está falando? Tem. No meio de tudo isso, nós temos encarnações que nos dão muitas coisas boas, gostosas, generosas, né? Tem os intervalos, tem uma boa noite de sono, tem a alegria das flores, da música, das canções, de um prato gostoso, de uma festa, dos amigos, né, dos livros que a gente lê, de um cinema, de um sorvete gelado num dia de calor, né, de uma água fresca, né, de um amor quando acontece, de um amigo, de uma prosa gostosa. Tem muitas coisas boas, uma viagem, muitas coisas boas nesse trânsito, nessa viagem. Mas nós não estamos aqui para gozo de férias. Nós estamos aqui para aprender alguma coisa e para tentar, né, ganhar tempo na nossa evolução espiritual. Então, no texto aqui, Kardec vai dizer: provas e expiações. As provas são esse desafio. As expiações são os resgates dolorosos das escolhas insensatas e irreflexivas que nós fizemos no passado. Eu não gosto muito de usar assim a palavra as más escolhas, porque dá a impressão, não necessariamente. Às vezes a gente não faz uma má escolha. A gente faz uma escolha imatura, a gente faz uma escolha impensada, a gente nunca imagina, às vezes, que uma escolha da gente vai produzir aquele mal que depois a gente vê que produziu. Aí a gente se sente muito mal de ter feito aquele mal, mesmo sem ter a intenção de fazer, e a gente tenta se recuperar desse estado de mal-estar na nossa consciência através da escolha. Os hinduístas chamam de karma, né? Essas escolhas kármicas são os resgates, são as expiações. Então a gente, né? Em geral, o Chico Xavier, pela inspiração de Emmanuel, dizia que, em geral, nós contraímos esses grandes resgates no atacado e expiamos no varejo. É como se fosse a confiança. Em geral, a gente demora anos para conquistar a confiança, né? A gente conquista a confiança a prazo, mas perde a vista. No plano dos nossos resgates é o contrário. A gente às vezes comete faltas à vista e a misericórdia divina nos banha. Nós somos banhados, nós somos ungidos pela misericórdia divina que nos permite, eventualmente, resgatar essas faltas em suaves prestações. São pequenos aborrecimentos que vêm ao longo das nossas encarnações, pequenos tropeços no caminho que nos aborrecem, são aqueles que nos ensinam, por exemplo, que felicidade, assim, só na novela das 8. Vocês se lembram? Agora eu vou pedir para vocês escreverem. Vasculhe aí na sua memória. Você se lembra quando, em dado momento da sua vida, você descobriu que inúmeros sonhos que você tinha
você ia morrer sem realizar? Vocês estão entendendo a minha pergunta ou não? Quando você percebeu que você tinha sonhos que não poderiam mais ser realizados? Nesse momento, provavelmente você descobriu que essa felicidade de conto de fada, tal, não existe. Uma vez eu estava falando isso, teve uma moça que quase desmaiou. Não! Não existe. Não me fala isso. Não. Eu não vou ser... Não, minha filha, não vai. Mas dá para ter uma vida boa? Agradável? Dá. Dá para a gente ter pequenas alegrias? Dá. E por quê que essa felicidade, né, paradisíaca, porque não dá. Tem uma hora que você tem um encravado, uma dor de barriga. Aquela amiga que você achou que era sua amiga, te ferrou. Foi ingrata com você. O seu amor que você achou que era para a vida inteira, um belo dia olhou para você e falou assim, acabou. Você falou, não acredito. Acabou. Ó, não tem nem o ai. Acabou. Acaba. Na hora que você está assim, mais feliz, diagnóstico, câncer, uma morte na família, uma viagem frustrada, né, uma conta que chega, que você não lembra onde você gastou aquilo, né? São, né, essas coisas. De repente você chegou num lugar, está super feliz, trabalha numa empresa e vão te transferir, e você fica triste. Então, assim, a todo momento nós estamos correndo o risco de receber a visita de coisas tristes na nossa vida. Em meio a isso, a essa possibilidade, que é sempre, o tempo todo, né, pairando sobre nós, nós temos, como eu disse agora há pouco, as coisas boas, gostosas, agradáveis, que nós vamos fazendo, e nessa equação entre a consciência de que a felicidade não é deste mundo, que aqui nós estamos num mundo de provas, expiações, etc., mas que tem coisas muito gostosas para fazer, é que nós encontramos um meio termo a que damos o nome de serenidade, e que está num livro do professor Herculano Pires, chamado O Ser e a Serenidade. É disso que ele trata lá. O que é esse livro? O Ser e a Serenidade, que ele faz um ensaio exatamente sobre isso. Né? É a certeza de que tudo que nos acontece está dentro de um planejamento divino. Nada acontece por acaso. Nós só vamos entender, ao voltarmos para o mundo espiritual, vamos, né, ter acesso às informações que vão nos clarear as causas dos nossos sofrimentos. Então, podemos dizer, teoricamente, do ponto de vista mais didático, que o planeta Terra, as nossas encarnações, são a dimensão dos efeitos. Mas só do ponto de vista temporal. Agora preste atenção, porque o raciocínio é um pouquinho complicado. Ó. Este momento agora, na nossa reencarnação, é o campo dos efeitos. O campo das causas também é aqui, mas num tempo passado. Ocorre que a dimensão de tempo que temos acesso, pelo menos por hora, é a dimensão plástica da vida, material. Então, o tempo, do ponto de vista histórico, material, físico do planeta Terra, é esse do nosso relógio. A gente chama de tempo cronológico, que é uma referência ao deus grego Cronos, o deus do tempo, cronológico. Mas o tempo do espírito não é o mesmo tempo cronológico, porque o espírito está na dimensão da eternidade. Então, preste atenção agora, não perde o fio da meada, senão depois não dá para entender. Como a dimensão do espírito não está sujeita à questão do tempo cronológico, as nossas culpas que estão presentes na nossa memória espiritual, elas são atemporais. Então, vamos imaginar que
a gente agora faça algo muito ruim, que a gente cometa, faça uma escolha muito infeliz e gere tristeza e infelicidade para nós e para os outros. No exato momento em que isso acontece, é como se essa experiência ficasse registrada numa dimensão de tempo espiritual que não passa e vai nos acompanhando através das múltiplas encarnações. Então, no planejamento da minha próxima, na outra encarnação, aquilo vai estar presente como naquele momento em que se deu. Por quê? Porque o espírito está numa dimensão que não está sujeita ao tempo do relógio. Tanto que, no livro Nosso Lar, e depois o filme, quando foi feito, mostra bem isso. Quando o espírito começa a entrar no campo da memória, da lembrança, né? Quando o André Luiz, por exemplo, né? ele volta à terra, à casa dele, ele começa a lembrar das experiências dele, o que acontece com a expressão que eu vou usar? Essa expressão é nova. O que acontece com a sua ambiência espiritual? Ela vai se plasmando no éter. Ele vai criando de novo tudo aquilo que ele fez naquele lugar, e aí ele se desequilibra e precisam vir os mentores espirituais para protegê-lo. Então, no campo do espírito, nós estaremos na ambiência espiritual plasmada pelas nossas pulsões mentais. Pulsões culpadas de tristeza, de infelicidade, vão criar uma ambiência sombria em torno de nós. Pulsões elevadas, consciência tranquila, resgates já feitos, resolvidos, não devo nada a ninguém, o que eu precisava fazer já fiz, já reparei, ambiência elevada, iluminada, isso vai se projetar nas experiências reencarnatórias seguintes. Para dizer o quê? Resumindo aqui, não é nem o parágrafo, o período que eu queria trabalhar hoje. Quanto mais evoluído é o espírito, maior o seu âmbito de liberdade. Quanto mais inferior é o espírito, quanto mais aprisionado a erros, a culpas do passado, etc., menor o seu leque de opções reencarnatórias, porque ele vai se aprisionando a uma série de experiências infelizes que vão limitando o espaço de escolha reencarnatória dele. Então, quanto mais o espírito é livre dessas culpas, etc., mais ele pode projetar as suas reencarnações com liberdade. Então, espíritos superiores, por exemplo, como não tem mais provas e nem expiações, só vêm à Terra para tarefas de educação, de consolo, de conforto, de evolução. E eles têm absoluta liberdade de escolher onde eles querem reencarnar, com quem, em meio a quem, que tarefa eles querem realizar dentro do planejamento, né, cósmico, divino, para o orbe, no caso aqui o orbe terrestre, etc. Não é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que poderia ir para dimensões superiores e escolheu ficar, né, aqui na Terra, particularmente no Brasil. O país a que ele está vinculado por laços de profundo afeto, etc. e tal. Então, assim, maior evolução, maior liberdade. Maior culpa, maiores resgates, menor o âmbito de liberdade. Então, todas as vezes que a gente se sente muito aprisionado por situações que parecem sem saída, que vão como que fechando as possibilidades da nossa encarnação, isso é o sinal de que realmente nós somos espíritos extremamente comprometidos. Né? Por quê? Porque vieram esses problemas para nos engessar, para que a gente, até nesse anseio de liberdade, possa tomar juízo, tomar vergonha na cara, aproveitar a encarnação, fazer a lição de casa certinho, para que a gente consiga, numa outra encarnação, voar como uma libélula. Tá bom? Por hoje é só. Hoje eu desenvolvi mais uns 2 períodos. Eu acho que com 7, 8 meses eu termino as 2 páginas. Mas a gente não tem pressa, porque o tempo do espírito é outro.
Tá bom? Que Jesus nos abençoe.